Vida Saudável, Capítulo 10. Vigor e energia vital. Declarações gerais. Deus nos deu força constitucional que será necessária em diferentes períodos da nossa vida. Se esgotarmos imprudentemente esta força através de uma sobrecarga contínua, seremos em algum momento perdedores. A nossa utilidade será diminuída, se não a própria vida destruída. Deus dotou o homem de tão grande força vital que ele tem resistido à acumulação de doenças sobre a raça em consequência de hábitos pervertidos e tem continuado durante 6.000 anos. Se Adão, na sua criação, não tivesse sido dotado de 20 vezes mais força vital do que os homens têm agora, a raça, com os seus hábitos atuais de vida em violação da lei natural, teria sido extinta. A árvore da vida possui o poder de perpetuar a vida e enquanto eles, Adão e Eva, comessem dela, não poderiam morrer. As vidas dos antediluvianos foram prolongadas devido ao poder vital desta árvore que lhes foi transmitida por Adão e Eva. Condições favoráveis à saúde e vigor. A Bíblia. A Bíblia é uma folha da árvore da vida e, ao comê-la, ao recebê-la nas nossas mentes, fortalecer-nos-emos para a vontade de Deus. As pessoas tão pouco estão dispostas a esperar o lento processo da natureza para reconstruir as energias sobrecarregadas do organismo. O emprego útil exercitaria os músculos enfraquecidos, avivaria o sangue estagnado e todo o organismo seria revigorado para superar as más condições. Se o exercício físico fosse combinado com o esforço mental, o sangue seria acelerado na sua circulação, a ação do coração seria mais perfeita, a matéria impura seria eliminada e nova vida e vigor seriam experimentados em cada parte do corpo. Se os inválidos desejam recuperar a saúde, não deveriam interromper o exercício físico. Haverá um aumento da vitalidade tão necessária à saúde. Ar puro. Eles são privados, em grande medida, do ar que os revigoraria e lhes daria energia e vitalidade. O ar fresco é a bênção gratuita do céu, destinada a fortalecer todo o organismo. Dormir. A natureza restaurará o seu vigor e força nas suas horas de sono se as suas leis não forem violadas. Banho. O banho auxilia os intestinos, o estômago e o fígado, comunicando energia e nova vida a cada um. Influência da mente. Esta última classe não exercita a mente. Os seus músculos são exercitados enquanto os seus cérebros são privados da força intelectual. Tal como as mentes dos homens pensantes são trabalhadas enquanto seus corpos ficam sem a força e o vigor, pela sua negligência em exercitar os músculos. Aqueles que se contentam em dedicar as suas vidas ao trabalho físico e deixam que outros façam por eles a parte mental, enquanto simplesmente realizam o que os outros cérebros planejaram, terão força muscular, mas intelecto débil. A sua influência para o bem é pequena em comparação com o que poderiam fazer se usassem o cérebro como usam os músculos. Esta classe é vencida mais facilmente se for atacada pela doença, porque o organismo não é vitalizado pela força elétrica do cérebro para resistir à doença. Traga em seu auxílio o poder da vontade, que resistirá ao resfriado e dará energia ao sistema nervoso. Condições desfavoráveis à força e ao vigor. Hábitos irregulares. O mau uso do corpo em curto período de tempo que Deus designa para ser usado no seu serviço. Permitindo-nos formar hábitos errados, ao estarmos acordados até horas tardias,
Satisfazendo o apetite à custa da saúde, lançamos os alicerces para a debilidade. Ao negligenciar o exercício físico, ao trabalhar em excesso a mente ou o corpo, desequilibramos o sistema nervoso. Aqueles que assim encurtam as suas vidas, ignorando as leis da natureza, são culpados de roubo perante Deus. Trabalho excessivo. Aqueles que fazem grandes esforços para realizar tanto trabalho num determinado tempo e continuam a trabalhar quando seu discernimento lhes diz que devem descansar, nunca são vencedores. Vivem de capital emprestado. Estão a gastar a força vital de que necessitarão no momento futuro. E quando a energia que tanto imprudentemente utilizam é exigida, falham por falta dela. Se todas as horas do dia forem bem aproveitadas, o trabalho que se estende pela noite é demasiado extra, e o organismo sobrecarregado sofrerá com o fardo a ele imposto. Foi-me mostrado que os que isto fazem perdem às vezes muito mais do que lucram, pois as suas energias são esgotadas e eles trabalham sob excitamento nervoso. Podem não observar qualquer dano imediato, mas com certeza estão solapando a sua constituição. Ar impuro. Os efeitos produzidos por permanecer em aposentos fechados e mal ventilados são os seguintes: o organismo torna-se fraco e doentio, a circulação diminui, o sangue circula lentamente através do organismo porque não é purificado e vitalizado pelo puro, revigorante ar do céu. A mente torna-se deprimida e sombria, enquanto todo o organismo fica debilitado. Uma mente perturbada. A dúvida, a perplexidade e o pesar excessivo muitas vezes minam as forças vitais e induzem doenças nervosas de caráter mais debilitante e angustiante. Erros na dieta. Os hábitos alimentares prejudiciais estão a prejudicar milhares e dezenas de milhares. Os alimentos devem ser bem cozinhados, bem preparados e apetitosos. Comida fria. Não aprovo a ingestão de muito alimento frio, porque então a vitalidade do organismo será chamada para aquecer o alimento até que ele atinja a mesma temperatura do estômago antes do trabalho de digestão começar. Comem de forma imprópria, e isto chama as suas energias nervosas ao estômago e não tem vitalidade para gastar noutras direções. Crianças. As crianças têm permissão para satisfazer os seus gostos livremente, a comer a qualquer hora. Os órgãos digestivos, como um moinho que é continuamente mantido em funcionamento, tornam-se enfraquecidos. A força vital é chamada do cérebro para ajudar o estômago no seu excesso de trabalho, e assim as faculdades mentais são enfraquecidas. A estimulação e o desgaste não naturais das forças vitais tornam as crianças nervosas, impacientes com as restrições, obstinadas e irritáveis. Estudantes. Aplicam-se profundamente aos livros e comem a quantidade própria para um trabalhador. Sob tais hábitos, alguns tornam-se corpulentos, porque o organismo está sobrecarregado. Outros, pelo contrário, emagrecem, ficam fracos, pois as suas energias vitais se esgotam no esforço de eliminar o excesso do que é ingerido. Esta é a forma como você trata o seu estômago. Está completamente exausto, mas em vez de o deixar descansar, dá-lhe mais comida e depois chama a vitalidade de outras partes do organismo ao estômago para ajudar no trabalho de digestão. Estômagos sobrecarregados de trabalho. O pobre e cansado estômago pode queixar-se de cansaço em vão,
mais comida é forçada, o que põe os órgãos digestivos em movimento, mais uma vez, uma sensação de languidez e perda de apetite. A falta de energia é sentida através de todo o organismo. E que influência tem o comer em excesso sobre o estômago? Ele fica debilitado, os órgãos digestivos enfraquecem e a doença, com todo o seu conjunto de males, surge como resultado. Se as pessoas estavam doentes antes, aumentam assim as dificuldades sobre elas e diminuem a sua vitalidade a cada dia que vivem. Chamam as suas energias vitais a ações desnecessárias para cuidar dos alimentos que colocam nos seus estômagos. Os que são excitados, ansiosos ou apressados, fariam bem em não comer até que tivessem encontrado tranquilidade ou repouso, pois as faculdades vitais, já duramente sobrecarregadas, não podem suprir os necessários fluidos digestivos. Vestuário impróprio. Não deve desnecessariamente chamar a vitalidade para a superfície, a fim de suprir a falta de suficiente roupa. Criando filhos. Por todo lado que olhar, verá mulheres pálidas, doentias, desgastadas, abatidas, desanimadas, desalentadas. Geralmente estão sobrecarregadas de trabalho e as suas energias vitais esgotadas pela frequente procriação. Os filhos que são privados dessa vitalidade que deveriam ter herdado dos seus pais devem receber o maior cuidado. Vício. A satisfação secreta é, em muitos casos, a única causa real das numerosas queixas dos jovens. Este vício está a destruir as forças vitais e a debilitar o organismo. Drogas. Pessoas doentes que tomam estas drogas venenosas parecem estar a melhorar. Para alguns, a força vital suficiente da qual a natureza pode recorrer até agora para expulsar o veneno do organismo para que os doentes, tendo um período de descanso, recuperem. Envolvimento antissocial. Alguns preservam uma fria, indiferente reserva, uma dignidade de ferro que repele os que são colocados sob a sua influência. Este espírito é contagioso, sufoca a corrente natural da simpatia humana, cordialidade e amor, e sob a sua influência o povo torna-se constrangido e os seus atributos sociais e generosos são destruídos por falta de exercício. Não só a saúde espiritual é afetada, mas também a saúde física sofre por essa depressão antinatural. O fardo do pecado, com a sua inquietação e desejos insatisfeitos, está no próprio fundamento de uma grande parte das doenças sofridas pelo pecador.